até o ano 2012, quando o Palmeiras foi rebaixado. Ele se encontrava exatamente na mesma posição do Grêmio nesse momento do campeonato. Aí o Palmeiras jogou no Pacaembu, porque o Allianz estava em... O antigo, né? O Palestra Itália estava em reforma. Jogou no Pacaembu contra o Corinthians, perdeu por 2-0. Houve uma tremenda confusão por conta de um gol do Corinthians. O jogador foi comemorar em frente à torcida, briga em campo, briga na arquibancada, torcedores e a PM. E o Palmeiras foi punido com 4 jogos perdeu o mando de 4 partidas. Foram 3 em Araraquara. A partida final foi imprudente, porque a penúltima partida em Araraquara também já quebraram o pau lá, já houve problema e passaram o último jogo para Araraquara. Enfim, o Palmeiras perdeu 4 mandos e aquilo foi fundamental, foi muito importante para determinar o rebaixamento palmeirense em 2012. Então eu fico imaginando o que pode acontecer com o Grêmio. Se ele for, por um acaso, punido com perda de mando de campo, isso pode ter um peso muito grande nessa luta para evitar o rebaixamento. Quando ele está em bando, ele faz arruaça por onde passa. Pode ser na organizada, pode ser na social, pode ser na geral, pode ser em qualquer lugar. Todos se comportam da mesma maneira. Xingam, metem pressão nos jogadores e tudo mais. Tem um amigo meu, um conselheiro do Palmeiras, que hoje de manhã ele me falou o seguinte: Sormani, se tivesse torcida no ano passado, eu duvido que o Palmeiras tivesse vencido a Libertadores e a Copa do Brasil com aquela molecada. Porque na primeira derrota, no primeiro tropeço, a torcida ia meter pressão e a molecada não ia suportar. Sem a torcida, a molecada pôde jogar à vontade, cresceu e o Palmeiras ganhou 2 competições. Isso foram palavras de um torcedor, melhor, de um conselheiro do Palmeiras para mim, que pensa como eu. Os times são reféns desses bandidos, não tem como tirá-los do estádio, eles ajudam a eleger presidente, trocar técnico, mandar embora jogador, mas que não sabem se comportar na hora dos jogos. Eles não são o 12º jogador. Na Vila Belmiro, por exemplo, na derrota contra o América, por 2-0, jogaram uma baqueta no campo, me parece que em direção ao árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, que é péssimo, mas não se justifica isso, jogar uma baqueta no árbitro. Tenha essa paciência. Você vai lá e vai, o desempenho dele, faz assim pra ele e vai embora pra casa. O Santos pode ser multado em 100 mil reais. Para um time pobre que nem o Santos, 100 mil reais vai fazer muita falta. Ou seja, é o torcedor que muita gente aí sentia falta. Inclusive vocês da imprensa. Eu sentia falta sim, eu não sou tão generalista dessa maneira, não. Eu acho que existe uma parcela que precisa ser olhada, acho que vale ali uma punição individual e o Grêmio soltou uma nota agora há pouco. Vamos colocar na tela para eu passar a palavra aqui também para os meninos? O Grêmio coloca na nota o seguinte, olha, constatamos que um grupo de torcedores quebrou a cabine e o monitor do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevistas. Informa ainda que outros torcedores invadiram o campo de jogo, confrontaram os policiais, agrediram seguranças, arremessando cadeiras e outros objetos não identificados. Ou seja, aí o Grêmio diz exatamente o que foi feito por esses torcedores. Torcedores não, né? A última coisa que esses caras são torcedores. Não, eles são torcedores, sim. Eles podem ser bandidos, mas eles torcem. Eles são torcedores. Não vamos tentar aliviar a barra, não. Eles são torcedores, sim. Só que eles são bandidos. Mas eles são torcedores. Você vai na penitenciária, todos os caras têm time. Todos eles têm time. Todos. Você vai lá em qualquer penitenciário do Brasil. Tem que ser tratado como tal. Vai lá, porque time você torce? Faz uma até pesquisa, agora a facilidade, como eles entram em campo, como eles saem, ninguém faz nada. Não vem passar pano pra torcedor, não. É torcedor também. Quem tá passando pano pra torcedor? Passar pano é outra coisa, pelo contrário. Esses caras são torcedores, sim. Isso aí é gente que não tem que estar ali dentro. A gente que não consegue conviver em sociedade. São vândalos que até agora torcem pro Grêmio. incrédulo como os caras entram tranquilamente no estádio, no campo, saem, ninguém faz nada. Você viu, Dan? Essa cena me chama muita atenção. O cara entra, faz o que quer, quebra a cabine do VAR, quebra a placa de publicidade, quebra material e sai andando e indo. E tinha uma brigada ali, tinha uma área da brigada, tinha uma parte da brigada ali, tinha área de segurança, tinha gente de staff, né? Aquele pessoal com aquele coelho, ninguém faz nada. O cara fez tudo o que fez e volta para a arquibancada tranquilamente. Até agora eu não consegui entender essa cena, sinceramente. E eu acho que tem que ser tratado como tal. São torcedores? São, mas tem que ser tratado nesse momento como vândalos. Ah, sim. Aí eu vou falar você, mas são torcedores. Um termo adequado aqui pelo horário. Diga. Eu sinceramente, também me causa muita preocupação em relação à falta de organização, de administração do Grêmio em relação ao que aconteceu. Existe a possibilidade de ser agredido.
Né? Então o jogador começa a pensar dessa forma, não só o jogador, mas como os seus familiares também, né, ficam expostos. Então é uma situação lamentável. Eu acho que, assim, eu já falo há um bom tempo, desde que eu entrei aqui na ESPN, é o seguinte: o torcedor, né, entre aspas, as pessoas que fazem esse tipo de coisa... Porque uma coisa não exclui a outra, né? Sim, acho que o Pedro e o Sormani dentro... ali estão falando a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Os dois têm o lado, né? O seu Sormani está falando sobre torcedor, o Pedro está falando sobre vândalo, e se encaixam, né? Se completam. Eles são as duas coisas. Sim, são as duas coisas. Mas assim, só existe porque não tem leis fortes, duras contra essas pessoas. Por exemplo, na Inglaterra, se o cara entra e faz esse tipo de coisa, ele nunca mais vai no estádio. Nunca mais vai no estádio. Acabou. E aí a atitude vem do próprio clube. Do clube vem, além da polícia, é o clube. O clube é o responsável por isso. Né? Nós temos aí um grande exemplo da Dama de Ferro, né? Da Margaret Thatcher, que tomou as determinadas medidas, né? Para justamente coibir esse tipo de violência. E como nós estamos assistindo os jogos hoje da Premier League? Tem algum alambrado no campo? Não. Tem alguma invasão? Tem, uma vez ou outra. O cara, né, perde um pouquinho o controle ali, mas é punido. Aqui não. Aqui o cara pega um pau, dá na cabeça de na quarta-feira, no domingo ele está de novo no estádio. E correndo o risco de fazer a mesma coisa. Infelizmente, é assim que acontece. Às vezes nós criticamos o Ministério Público, torcida única no estádio, é a falência da sociedade. Mas é a falência da sociedade num todo. Todos nós estamos envolvidos. Não é só a polícia, não é só o Ministério Público. Todos nós. O clube, o dirigente, que muitas vezes passa a mão na cabeça dos torcedores porque tem os favores que precisam ser feitos, entendeu? A torcida que muitas vezes é bancada pelo clube nos carnavais, em eventos e tudo isso que a gente sabe. E aí o que acontece? Não, vamos identificar os torcedores, vamos tentar fazer as coisas, vamos, sabe, meio que uma nota meio... O cara desse não pode entrar mais no estádio, a verdade é essa. A verdade é essa, porque ele pode fazer isso agora, pode fazer isso amanhã, pode fazer isso depois. Não só no estádio, né? Então, assim... A dele tem que ser revista em alguns momentos. Tem uma série de coisas que precisam ser coibidas. Não é porque é futebol, pode tudo. A impressão é essa. Não pode. Não pode. Você dentro do estádio, você não pode. Existem coisas que você não pode fazer. Você não pode pegar uma cadeira e dar na cabeça de um. O que é isso? Se ele fizer isso na rua, o que é? E o clube, Zé, sabendo do tamanho do jogo, tem que se preparar para isso. Mas eu acho que o Grêmio, o Grêmio tem que se preparar para isso. Eu concordo com você que o Grêmio teria que se preparar para isso, mas acho que o Grêmio não estava pensando nesse tipo de situação. Talvez. Eu estou falando, porque assim... Mas tem Grêmio, que pensar. Sim, mas é Grêmio e Palmeiras. É um jogo que não tem essa... São torcidas próximas, né? Sabe, essas coisas... Eu não sei. Eu acho que o Grêmio estava confiante na questão de ganhar o jogo, de poder passar uma imagem positiva. Mas se eu não me engano, não sei aí, foi a primeira vez que essa parte da torcida foi liberada para o jogo. Se eu não me engano, eu não sei aí se o Pedro pode confirmar ou não, ou o seu Sormani. Foi nesse mesmo lugar aí, Zé? Sim. Foi nesse mesmo lugar aí que cometeram ato de racismo com aranha, lembra? Aranha. Sim. Foi aí mesmo. Foi nesse mesmo lugar aí. Então, seu Sormani, mas me parece, eu não sei, ontem eu acho que foi o Eugênio ou o Berton falou que ontem foi a primeira vez que essa parte da torcida, né, foi liberada para assistir o jogo. Então, assim, se a primeira vez já foi assim... Zé, e aí... Esse setor, ele é geral. Esse setor é geral. Ô, Pedro, e aí entra naquilo que eu tô falando. Se, entre aspas, né, é a primeira vez que a organizada mais robusta do Grêmio, ela está no estádio, e sabe-se que o pessoal... você acha que nos outros jogos elas não foram? Não. Sim, eu tô dizendo que... Elas não estavam lá naquele lugar, mas elas estavam em outro. Claro, mas, Sormani, o que eu tô contextualizando é o seguinte, se pela primeira vez, de fato, está aberta... É a responsabilidade do clube, né, Facinho? O clube tem que ter um mínimo de noção para saber que tá indo um pessoal um pouquinho mais exaltado, né? Um pessoal que não tem muita paciência, vamos colocar assim, como foi colocado a público que não tem. Mas eu acho que eles tem que se preparar para tal. Mas eu acho que eles colocaram o mesmo efetivo que eles estão acostumados. Eu acho que eles não estavam, tá? Tô pensando, se eu sou o pessoal do Grêmio, a torcida vai lá, vou colocar o mesmo efetivo que eles estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa. E aí, a bomba relógio. Mas eu lembro, por exemplo, né? Corinthians e River Plate 2006 no Pacaembu estava naquele jogo da tentativa de invasão ao gramado na eliminação das oitavas de final da Libertadores. O efetivo foi maior. O alambrado, lembra? O efetivo foi maior. Mas aquele dia... mas aí existe uma rivalidade Brasil e Argentina. O jogo estava repleto de nuances. Tem eu acho que entra uma outra coisa. Eu acho que era menos perigoso
Corinthians e River oitavas de final, por quê? Menos perigoso Corinthians e River? Não, sabe por quê, Zé? Porque Brasil e Argentina é menos perigoso do que Grêmio e Mas Grêmio e Palmeiras, o Grêmio na zona de rebaixamento, o psicológico dos caras já tá mais abalado. Você tá colocando, mas eu acho também que tem uma inversão aí. É claro, o clube precisa policiar, ele precisa colocar um efetivo grande ali, mas assim, a sociedade não tem que ser dessa maneira. Não, claro que não, mas infelizmente nós somos assim. Infelizmente o Brasil não é uma sociedade, em muitos momentos, em muitos aspectos, evoluída a esse ponto.